No vídeo anterior eu falei sobre o encontro com Jacó, que Jacó teve com os anjos na ida para a terra do seu sogro Labão, de seu tio e sogro Labão, e também no retorno, né? Ele teve encontro em dois momentos, antes de se encontrar novamente com seu irmão Esaú, a qual ele não via há mais de 20 anos aproximadamente. E é interessante a gente pegar alguns detalhes nesse encontro que está em Gênesis 33, esse encontro onde Jacó achou que seu irmão poderia lhe fazer mal. Ele veio com 400 homens de guerra e Jacó ele dividiu a sua família em bandos, rebanhos, foi mandando as concubinas. Ele tinha 2 esposas e 2 concubinas e 12 filhos. Então ele foi mandando em levas ele foi mandando, para que caso acontecesse de um bando daqueles ser atacado, outro escaparia. Mais ou menos quando uma família grande vai fazer uma viagem de avião para outro país e alguns vão num voo e outros vão em outro, para que caso aconteça algum acidente, a família não se perca, né? Existe isso, eu já ouvi muito sobre isso. Ele pensou dessa mesma maneira. É interessante que Deus já havia preparado daquela maneira, através da luta que Jacó teve com o anjo, e a Bíblia diz que depois que ele lutou com o anjo do Senhor, que ali é uma teofania, representa o próprio Senhor, ele lutou com Deus, a Bíblia diz que ele mancava e o sol nascia enquanto ele mancava. Eu já falei sobre isso em outro vídeo. Ali terminou a noite de Jacó. A noite de Jacó começou quando ele deitou-se no travesseiro de pedra e viu no sonho os anjos subindo e descendo, pois já era sol posto, a Bíblia diz, e quando ele voltou 20 anos depois, nascia-lhe o sol quando ele atravessava a Peniel, o lugar que ele chamou de Peniel depois de ter um encontro com Deus. Vi Deus face a face e tive a minha vida mudada, a minha vida salva, a minha vida transformada. É interessante que Jacó foi tão mudado na sua essência, no seu interior, nesse processo de 20 anos e na sua luta com Deus, que quando ele se encontra com Esaú, eles se abraçam, choram, e Esaú pergunta: quem são esses? Ah, são os filhos que o Senhor meu Deus me deu. Tudo isso foi presente de Deus. E se você analisar nos originais, a linguagem de Jacó é uma linguagem educada, é uma linguagem refinada, é uma linguagem polida, por assim dizer, uma linguagem diplomática, enquanto que a de Esaú é bruta, ela é uma linguagem seca, é direta, ela é, como a gente diz aqui no sul do Brasil, uma linguagem chucra. Ele não tem papas na língua, ele é direto, ele é seco, ele é incisivo, enquanto que Jacó é delicado nesse sentido, ele é diplomático. E é interessante que quando Jacó tenta convencer a Esaú a aceitar os seus presentes, Esaú diz: não, meu irmão, eu tenho muito. Dependendo da tradução diz eu tenho muito, ou eu tenho fartura, ou eu tenho abundância. Todas essas palavras estão de acordo, são sinônimos e estão de acordo com o original. Mas Jacó diz assim, não, ele insiste, ele insta, né? Ele insiste para que o irmão aceite o presente. E ele diz, porque eu tenho tudo. E é muito interessante isso, porque o tudo ali é tudo mesmo, significa tudo mesmo. Um homem que passou pelo que ele passou, por esse tratamento de Deus, que colheu tudo o que plantou e continuou colhendo até o fim da sua vida. A gente sabe que ele foi enganado pelos próprios filhos, foi enganado até por José no Egito. Ele continuou colhendo, mas era um homem que teve um encontro com Deus, foi transformado, ele entendeu, ele teve a sua mente transformada. Não foi um arrependimento de sentir tristeza pelo pecado, pelos erros, foi uma mudança de mente para não pecar mais. E ele entendeu que ele tinha tudo. A Bíblia fala que nós, nesse mundo, sofremos tantas, Paulo fala isso em Coríntios, sofremos tantas lutas, tantos percalços, somos perseguidos, somos caluniados, somos injustiçados, por quem quer que seja, quer no meio cristão, quer fora, no nosso trabalho, na igreja, na família. Passamos por tudo isso e muitas vezes nós produzimos isso, consciente ou inconsciente, na vida de outras pessoas próximas a nós. Nós também temos a nossa parcela de culpa muitas vezes, mas tudo isso serve para nos levar, quando nós estamos em Deus, serve para nos levar a um lugar em Deus de arrependimento, de mudança de mente, de reconhecimento da soberania de Deus. Deus deseja nos abençoar e Ele quer que nós entendamos que nele, embora nós não tenhamos tudo o que queremos nesse mundo, embora nós sejamos tentados como a serpente tentou a Eva no paraíso, fazendo Eva esquecer de tudo que ela tinha ao seu redor, ela poderia comer de todo o fruto do Éden, do jardim do Éden.
e houve uma campanha de marketing do inimigo para que ela esquecesse de tudo o que ela tinha e prestasse atenção apenas na única árvore, na única coisa que ela não tinha e que ela não podia. Ela tinha a presença de Deus e o diabo disse para ela: se tu comer, tu vai ser que nem Deus, tu vai ser igual a Deus, você será semelhante a Ele. Esse era o desejo dele quando ele caiu. Ele dizia, a Bíblia diz em Isaías 14, que ele dizia no coração dele: colocarei meu trono nas mais altas alturas, entre as estrelas, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo e foi derrubado. Não contente com isso, não podendo com Deus, não podendo atacar a Deus, ele atacou e ataca até hoje a coroa da criação de Deus, que somos nós, eu e você. Então, o que a Bíblia, o que o Senhor nos chama hoje é para entender que nele nós temos toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais. Talvez você não tenha tudo aquilo que você quer, mas como diz Paulo em Coríntios, nada tendo, mas tudo possuindo. Nós possuímos o tesouro maior, a vida eterna. Nós podemos viver aqui 100, 120 anos, com saúde inclusive. Nós podemos desfrutar dos melhores bens dessa terra, comer do melhor dessa terra, vestir-se do melhor dessa terra. Você pode desfrutar de tudo o que essa terra tem para oferecer numa vida longa e próspera. Se no final da sua caminhada você não for para junto de Deus, isso não significa nada. Não vai valer nada. 1 minuto ou menos ainda no inferno será suficiente para qualquer pessoa se arrepender da melhor vida que ela poderia ter vivido nessa terra, prejudicando, sonegando e roubando de outras pessoas. Então, entenda que você tem mais do que você imagina. Você não tem nada, talvez eu não tenho nada, talvez você diga. Talvez você diga como os levitas, que não tinham herança entre o povo de Israel, era uma tribo que não tinha terras. Haviam cidades designadas para ele, dentre as 12 tribos. Tanto que das 12 tribos, a tribo de Levi não é nomeada com território, porque Deus dividiu então a tribo de José em duas. Manassés e Efraim, seus filhos, se tornaram 2 tribos, para que Levi então pudesse se consagrar ao sacerdócio. Eu e você somos sacerdócio real. Somos raça eleita e sacerdócio real. Não temos herança, por assim dizer, nessa terra. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. A Bíblia diz: bem-aventurados são os mansos porque herdarão a terra, no Sermão da Montanha, e também nos Salmos fala a respeito disso. O Salmo 37 fala a respeito disso. Os justos herdarão a terra. Então, temos uma herança no Senhor. Sim, é verdade. Nada tendo, mas tudo possuindo. Talvez o mundo grite para você: eu tenho tudo, eu tenho fartura, eu tenho abundância. Você, na sua simplicidade, na sua humildade, pode dizer: eu tenho tudo, eu tenho o dono de todas as coisas, eu pertenço àquele que é maior do que tudo e eu tenho uma herança. Não apenas, como diz aquela canção, não é só esperança, com certeza é uma herança que eu tenho pela fé em Jesus. Amém? Guarde isso no seu coração. Você tem dono e você tem uma herança. Você talvez não tenha tudo o que quer, tudo que o seu coração, a sua alma almeja e deseja, mas você tem aquele que a Bíblia diz e compara com uma pérola de grande preço, que um homem encontrou num campo um dia e foi lá e vendeu e trocou tudo o que ele tinha para comprar aquele campo, para adquirir aquela pérola de grande preço. Essa pérola é a pessoa de Jesus. Essa pérola é a salvação oferecida por Deus, é o reino de Deus, é o evangelho de Deus na minha e na tua vida. Amém? Se essa palavra falou contigo, de alguma forma e de alguma maneira, se ela tocou teu coração, compartilhe ela com os teus amigos, com os teus irmãos, com aqueles que você ama, para que ela possa tocar mais vidas e abençoar mais pessoas. Amém? Que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo que veio em carne, te abençoe e te guarde nele e para ele até a vinda dele. Amém?